Versículo número 16. Diz assim a palavra de Deus: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Amém? Na quinta-feira a gente estudou sobre o ser infinito de Deus. A gente viu que em Deus tudo é infinito. Ele conhece tudo, sobre todos, em todos os momentos, e que não há nada que Deus conhece mais do que qualquer coisa. Ele conhece tudo. Ele conhece todos os detalhes de tudo, sobre todos. E aprendemos que Deus conhece tanto o passado, como o presente, como o futuro. Vimos ainda que, para Deus, Deus não é um vidente que vê o que vai acontecer no futuro. Deus decreta o futuro. O futuro é aquilo que Deus decretou que acontecesse. Por isso que Deus não pode aprender nada com o futuro, porque o futuro vai acontecer do jeito que Ele preordenou. A gente também viu que Deus não se decepciona conosco quando às vezes a gente falha. Porque Deus não pode se decepcionar, porque tudo que vai acontecer conosco, justamente aquilo que Ele decretou que acontecesse. Deus só espera de nós aquilo que Ele mesmo nos ordena, nos dá força para fazer. Por isso Ele nunca vai se decepcionar. E o salmista, ele vai falar assim: os teus olhos me viram quando ainda não existia, e todos os meus dias foram escritos no seu livro. Olha, irmãos. Então ele fala que antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu existir, aqui nesse universo, ele já existia na mente divina. Ele fala que todos os nossos dias de vida foram decretados por Deus. Deus não apenas decretou o dia do nosso nascimento, o dia da nossa vinda aqui na Terra, mas como também decretou o dia em que nós sairemos desse mundo. Está tudo decretado, todos os nossos dias. Deus deu um tempo específico para cada um de nós aqui viver. Sabe? Isso é bom e preocupante. Que não há nada que você faça que vai fazer Deus acrescentar um tempo de vida para você. E nada que você faça que vai fazer com que Deus retire um tempo de vida para você. Porque o salmista fala que todos os meus dias estão escritos no seu livro. Todos. Eclesiastes no capítulo 3, no verso 14, diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada Ele vai acrescentar e nada Ele vai tirar. Deus faz para que possamos temer diante dEle. Todos os nossos dias, os bons e os maus, foram decretados por Deus. Foram criados por Deus. O texto não diz que Deus, todos os dias bons Deus escreveu. Fala todos os dias. Os bons e os maus foram feitos por Deus. Eclesiastes capítulo 7, verso 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o futuro. Então, às vezes quando o dia está bom, a gente fala, graças a Deus, Deus fez esse dia. E quando o dia está ruim, está péssimo, a gente nem consegue dar graças a Deus por isso. A gente fala que é o diabo. A gente fala que Deus criou tanto dia bom como dia mau. Tudo provém de Deus. Jó 14, verso 5. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites e não passarão além dele. Então, Jó disse assim, olha, todos os dias estão contados diante de Deus. Ele decretou, Deus tem um calendário para cada um de nós. Ele colocou um limite, todos os meses, todos os segundos. Está no calendário divino. Então não há nenhum dia na sua vida que você enfrenta que não foi decretado por Deus. Todos os dias, todos os anos, todos os minutos, todos os segundos, todos os instantes foram decretados por Deus. E vai acontecer justamente como Deus decretou. Você não tem nem um minuto a mais, nem um minuto a menos nesse mundo. Você tem um tempo que Deus determinou para você viver. Então não importa as coisas que acontecem durante o meu dia, se forem ruins, se saem do meu controle, elas estão no controle daquele que criou esse dia para me viver ele. Está no controle de Deus. Nossos dias, todos eles estão no controle de Deus. Então, todos os nossos dias nesse mundo são dias seguros.
Porque todos eles estão na mão divina, estão controlados por Deus. Então Deus deu um tempo específico para todos nós fazermos aquilo que Ele decretou que façamos. Provérbios, capítulo 16, verso 4, diz assim: o Senhor fez tudo para um determinado fim, até o ímpio para o dia mau. 16, 4. Provérbios 16, 4. Então, todo ser humano, não existe um ser humano que foi criado por Deus sem nenhum propósito. O texto diz que Deus fez tudo para um determinado fim, até as pessoas más, até o ímpio para o dia mau. Então, todo ser humano é imortal até realizar aquilo que Deus decretou na eternidade para ele realizar. Nós temos inúmeros casos de pessoas que, às vezes, ficam preocupadas quando estão doentes, achando que elas vão morrer apenas porque estão doentes. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Existem pessoas que estão cheias de saúde e acham que não vão morrer porque estão cheias de saúde. A Bíblia vai mostrar o oposto. A Bíblia fala que todos os nossos dias estão contados por Deus. Todos vão morrer justamente no dia em que Deus decretou. Com saúde ou sem saúde. Isso não é... Às vezes a pessoa se sente tão segura porque não tem nenhum problema de saúde. Mas isso é uma falsa segurança. Não serve para nada. O tempo da nossa existência aqui no mundo não depende apenas da nossa saúde e dos nossos cuidados, mas do cuidado divino, da existência do calendário divino, sabe? Nós temos inúmeros casos de pessoas que eram saudáveis e morreram. E temos casos de pessoas que são doentes, que vão viver muito mais anos do que muitas pessoas que não têm nenhuma doença. O que nos mantém vivos não é o nosso estado de saúde apenas, é o calendário divino. E a gente se desespera. Se a gente puder entender isso com tranquilidade, a gente vai parar de se perturbar com as coisas. Principalmente com a nossa saúde física, né? Isso é que perturba todo ser humano. Todo ser humano, o ser humano, ele faz de tudo para preservar a sua saúde. Isso é bom. Então, não importa qual plano de saúde você usa, qual o seu estado de saúde, você vai morrer justamente na data que Deus decretou. Isso deve nos fazer pensar muito. Se você ver a vida de Jesus, Jesus não morreu doente. Jesus não morreu velho. Jesus morreu não velho, com 33 anos, né? Saudável, forte. Mas ele sabia que ele estava aqui e tudo vai acontecer justamente como o Pai decretou. Jesus sabia que cada minuto da sua vida foi decretada pelo Pai. Em João, no capítulo 7, no verso 6, assim: disse então Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre presente. Então, Jesus vivia a sua vida confiando no tempo do Pai. Jesus lhe respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Deus está falando da sua morte. Você vai lá, chegou o tempo no calendário divino que eu serei entregue para ser morto por vós. A morte de Cristo, ela não foi um acidente. Não foi algo que pegou Cristo de surpresa. Cristo sabia tudo. Cristo sabia que existe um calendário no céu que governa a terra. E vai acontecer justamente do jeito que o Pai quer. A uns, Deus dá muitos anos de vida. A outros, poucos. Uns vão morrer cedo, como aconteceu com Estevão. Outros vão morrer tarde, como aconteceu com Abraão e outros irmãos. Mas todos vão morrer na data em que Deus decretou. Isso deve nos preocupar. Pensem no Filho de Deus, que morreu com 33 anos. Muitos aqui talvez tenham 30 ou mais, ou menos do que isso. Jesus não veio desfrutar de uma vida aqui. Ele veio com uma missão. Missão essa que morrer por nós na cruz. E Jesus sabia, ele sabia o seu tempo. Talvez você hoje que ouve essa palavra, você tem muitos planos para o futuro. Mas você faz tanto plano para o futuro como se o futuro dependesse dos seus planos. Mas é bem provável que esses planos não se cumpram. E você morra antes desses planos se cumprirem. O que vai acontecer amanhã não é o que você planejou, mas é o que Deus decretou. Então, Provérbios 19 e 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor vai permanecer. O homem tem muitos planos, muitos projetos, mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é o que Deus decretou.
E talvez você pense que isso é um pensamento negativo, pensar na morte, pensar na brevidade da sua vida. Isso não é um pensamento negativo. Essa é a vida, essa é a realidade. Todos vocês que ouvem essa palavra vão morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. E quando falamos isso nos perturba, não, está amarrado, isso é um pensamento negativo. Não é, por mais que você amarrar, você vai morrer do mesmo jeito. Ninguém vai escapar disso, essa é a vida. Tem um monte de coisas que você faz planos, você não vai realizar. Muitos aqui têm plano de se formar, de casar, ter filho, outros de aproveitar a aposentadoria. Às vezes nada disso vai se cumprir. São probabilidades. Mas uma coisa é, a morte, ela é certa. Isso nos faz olhar para a salvação, né? Todos os dias. Amém. O salmista, no Salmo 144, no verso 4, diz assim: um homem é semelhante ao sopro. Os seus dias são como a sombra. Os dias dos homens são como sopro, são como sombra. Você viu a sombra, viu como sopro? Foi rápido demais. Assim são nossos dias nessa vida. São breves. Às vezes o jovem, por não ter uma idade avançada, acha que está muito distante da morte. Não se engane. Não pense desse jeito. Salmo, no capítulo 90, no versículo 2, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então, Moisés está a orar, dizendo: Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Um homem avançado de idade, já ele falava: me dê um coração sábio, para que eu não desperdice o meu tempo, para que eu aproveite o meu tempo com coisas úteis, para que eu saiba aproveitar cada minuto, cada segundo, cada instante, da forma mais proveitosa possível. Então Moisés fez essa oração, porque todo o tempo que não é usado para a glória de Deus é um desperdício do tempo. Então Moisés ele fala: Senhor, me dá um coração sábio, para que eu entenda que esse tempo que eu vivo, ele não é meu, ele é breve, ele é rápido. Em breve, eu já não terei mais tempo. Então me dê um coração sábio. O tempo, ele só é realmente bem aproveitado quando é aproveitado para a glória de Deus. Todo tempo que não é aproveitado para a glória de Deus é um tempo desperdiçado. Todo. Não importa qual atividade você se envolva durante o dia. Se você não se envolveu nessa atividade para a glória de Deus, você desperdiçou o seu tempo. Então Moisés, ele vai fazer essa oração, fala: Senhor, me ensina, me dê um coração sábio. Então aí você acorda, você nem se preocupa com o teu tempo. As pessoas hoje não trabalham pelo esforço físico. Elas não ganham pelo esforço físico, elas ganham pelo tempo. Tem trabalhos que você não precisa se esforçar muito. Tenta fazer um trabalho de degustação. Até uma vez eu fui fazer um trabalho de degustação de uns doces que estavam a vender. E me chamaram para fazer um trabalho. Eu não precisei fazer nenhum esforço. Mas eu perdi tempo. Perdi quase 1 hora, 30 minutos. Comendo. Que bom! Aí eles me pagaram por isso. Aí você fala assim: você perdeu o quê? O tempo, ainda que você comeu. Mas aquele tempo você podia fazer outras coisas. Então, a maior parte do nosso trabalho que a gente faz, se você trabalha numa loja e não tiver nenhum cliente, ainda que você não faça nada, o teu chefe vai pagar você por causa do tempo. Você ficou aí. O tempo é precioso. Verdade. Então, nós não sabemos. Amém. A gente sabe disso. Amém. Um minuto é precioso. Amém. Nós não sabemos contar os nossos dias porque pensamos que temos muitos dias nesse mundo. Pensamos que somos eternos. Pensamos que nós não iremos morrer. Se você tem vivido cada minuto da sua vida para você e não pensando na brevidade do seu tempo, você tem vivido de forma errada. Então ele fala que nossos dias, eles acabam-se rápido, como um suspiro. O modo em que você gasta o seu dia, você gasta a sua vida. Você já chegou a questionar isso? O momento que você ganha os seus tempos, os seus minutos, você gasta a sua vida. Olha, nós não temos tempo suficiente para desperdiçar. Não temos nem sequer 1 minuto para desperdiçar. Porque todos os nossos dias foram determinados por Deus. Você tem muito plano para fazer na frente, bem para que não aconteça, porque você vai estar sem tempo para fazer isso. Muitos vão morrer e nunca vão ler toda a Bíblia. Outros vão morrer, nunca vão ler nenhum livro de Gênesis. Outros que ouvem essa mensagem vão morrer, mas não vão crer em Cristo ainda, porque eles adiam sempre isso.
achando que o tempo é deles. O tempo é de Deus. Então, o salmista vai falar assim, olha, me dá um coração sábio, para que eu possa contar dias. Olhe para como você desperdiça o seu tempo. Você terminaria de assistir séries, novela, filme, mas talvez você nunca leu o livro de Gênesis completo. Nunca falou o Novo Testamento, no Antigo. O livro de Gênesis, não é o livro da Bíblia. Talvez você nunca leu nem o Novo Testamento, nem o livro completo da Bíblia, mas vê quantas séries você assistiu que não contribuem talvez em nada no teu progresso espiritual. Então, as pessoas vivem desperdiçando tempo. O tempo é a maré, o tempo não fica parado. Você não consegue prender o tempo. E quando você pensa que você está sem fazer nada, você está fazendo alguma coisa, está desperdiçando tempo. E o pior das pessoas que desperdiçam tempo não é apenas que eles desperdiçam tempo, eles querem que os outros façam o que eles fazem. Sabe aquelas pessoas que estão sem nada para fazer? Talvez te chamam para fazer alguma coisa, estou sem fazer nada, vamos fazer, vem ficar comigo sem fazer nada também. O pior não é que eles desperdiçam tempo, é que eles nos convidam para desperdiçar o tempo com eles. Eu estou sem fazer nada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, o tempo é precioso. É o bem mais precioso que você tem. Você pode recuperar a saúde, pode recuperar relacionamentos, pode recuperar tudo, mas nunca recupera o tempo. Olhe para o seu passado, olhe para a sua adolescência. Vê o quanto você desperdiçou de tempo. E talvez até hoje você nunca fez nada de útil para Deus. Olhe para o seu passado. Tem um monte de coisas que você poderia fazer quando você era jovem, que hoje você não pode fazer. O tempo não espera você acordar. O tempo passa. A tua própria consciência dá testemunho que você desperdiça o seu tempo. Nesse momento, você está vendo o modo que você passa o seu dia. E você consegue perceber que você não passa o seu dia na presença de Deus. Usem o vosso tempo com as coisas que realmente importam. Ocupem-se com o Senhor Jesus Cristo durante o dia. Muito em breve, meus queridos irmãos, o Mestre há de se manifestar. O Mestre voltará em breve. Assim como Ruth se preparou para entrar no palácio do rei Assuero, nós devemos nos preparar para se encontrar com Cristo. Muito em breve o Mestre voltará e nós devemos ocupar, não a maior parte, mas todo o nosso tempo se preparando para a eternidade. Pensando no céu, pensando na vinda de Cristo. Aproveitem o vosso precioso tempo. É a coisa mais importante que você tem. Olha, as pessoas que estão no inferno dariam tudo para ter o momento que você tem hoje. Para ver uma vida santa. Que eles já não podem viver por estarem lá. Então, se você tivesse com os olhos fixos na eternidade, com os olhos fixos em Jesus, o teu estilo de vida mudaria. Você aproveitaria maior o seu tempo. Não se envolva em nada que você não teria para desenvolver em Cristo. Não pense em nada que você não pensaria no último dia da sua vida. Não faça absolutamente nada que você não teria coragem de fazer no último dia de sua vida. Então, Moisés vai falar assim, olha, me dá sabedoria para que eu possa aproveitar o tempo com as coisas que realmente importam, com as coisas eternas, como C.S. Lewis diz. C.S. Lewis fala assim, olha, tudo que não é eterno é eternamente o quê? Inútil. Então ele vai fazer isso. Olha, você percebeu, se você fazer uma análise na sua vida, você sabe que você gasta a maior parte do seu tempo com coisas inúteis. Você percebeu que você tem tempo sempre para ler as coisas da internet, mas quase que não tem para ler a Bíblia? Você percebeu que tem sempre tempo para ouvir algo que as pessoas têm a falar sobre alguém, mas talvez você não tem tempo para ouvir um parente próximo, alguém que passa algum problema, a pessoa que mora com você. Parece que as pessoas que moram fora da nossa casa são mais interessantes do que as pessoas dizem, né? E nós desperdiçamos nosso tempo com coisas inúteis. Hoje, as pessoas acham que é muito cedo para entregar-se ao Senhor, mas amanhã vai ser muito tarde. Então Moisés diz, Senhor, dá-me um coração sábio, para que eu possa aproveitar o meu tempo. Nunca é cedo demais para viver para o Senhor Jesus Cristo. Nunca é cedo demais para entregar a tua vida a Cristo. Hoje é o dia que o Senhor fez para você entregar-se a Ele. Precisamos aproveitar o tempo com as coisas que realmente importam e apontam para a eternidade.
Você sabe que um monte de coisas que você faz, em breve não servirá para nada, porque você estará morto. Tem um monte de investimento que você faz, dinheiro que você guarda, que talvez você guarda comprando no futuro e você não vai desfrutar. Em breve, nós não passaremos de vermes, de seres de pó, seremos comidos pelos vermes. Em breve, o que vai importar para nós vai ser o seu inferno. Pense na eternidade. Eu pergunto para você nessa noite, como você gasta o seu tempo? Com que você ocupa a maior parte do seu tempo? Você gasta o seu tempo para se preparar para a eternidade, para se encontrar com Jesus, ou apenas para ter mais recursos nessa vida? Não vivam como os mundanos, meus irmãos, que pensam apenas em ter mais dinheiro, em ter mais sexo, em ter mais fama, mais bens. Isso em breve não servirá para nada. Todos nós em breve estaremos mortos, ou no céu ou no inferno. E os bens ficam para a família se matar. Bem isso. Glória a Deus. Então, a gente deve se preparar. Você não pode sair daqui hoje sem tomar essa decisão, sem se analisar. Como você emprega o seu tempo? Pensa na semana passada, essa semana que passou. Com que você gastou a maior parte do seu tempo? Na oração, na leitura bíblica, evangelizando as almas, se preparando para Cristo? Ou apenas para ter mais recursos? Você pensa mais na eternidade com Cristo ou apenas no teu futuro pessoal? Que talvez você nem chegue lá. Se nós, cristãos, tivéssemos uma ideia verdadeira da eternidade, a nossa rotina mudaria. Nós mudaríamos. A vida é breve. E talvez a gente de tanto ouvir isso, a gente não faz mais nenhum caso dessa frase. A vida é breve. A vida passa rápido. Um monte de parentes que você teve ontem, que já estão mortos, já não estão mais entre nós. E talvez em breve você não estará mais entre nós. Talvez em breve a gente nem sequer lembre que você esteve entre nós, porque o tempo nos faz esquecer tudo. Está escrito que Mas, é um sopro. amém. A gente somos, é igual a neblina. Amém. O salmista fala isso, que a nossa vida é como uma neblina, como uma nuvem. Ele é um sopro. Você vai ver a nuvem no céu hoje, amanhã já não está. É como um voo de um pássaro. Você vê o pássaro agora, depois ele nem sabe onde está, você nem sabe onde vai achar. Então eu falo, busque desesperadamente o seu. Se ocupe com as coisas da eternidade. Busque com toda a sua alma. Então você deve se analisar todas as manhãs. O teu primeiro dever, em cada manhã que você acorda, é perguntar, Senhor, como devo gastar o meu tempo? Com que devo investir o meu tempo? Na verdade, não é como devo gastar, como devo aproveitar o meu tempo para a eternidade, Senhor. Porque o tempo vai passando, vai passando. Se esforce hoje para ser pelo menos como Maria que fez para Jesus o que ninguém fez. Como aquela mulher samaritana que anunciou as coisas que Jesus fez em todos. A gente deve procurar viver cada dia da nossa vida de forma intensa, de forma única. Porque os dias passam. E muitos estão tão ocupados com as coisas da terra que nem sequer têm tempo para pensar no céu. Eles pensam que vão ficar aqui para sempre. Mas Moisés fala assim, Moisés e Davi, eles vão nos falar, olha, os nossos dias foram contados por Deus. E tem algo mais agravante, é que eles passam rápidos. Eles vão passando rápidos. Pense nisso. Alguns de vocês, irmãos, algum de nós, né, vamos ter que suportar as consequências de ter vivido uma vida errada. A vida é curta aqui, mas as consequências de ter vivido uma vida errada são longas, são eternas. E você não vai poder fazer nada para mudar isso. Então é hoje que você deve aproveitar cada minuto. Essa semana que se passou, eu pergunto para você, quantas horas você tirou para ler a palavra de Deus? Quantas horas você tirou para falar de Jesus nos teus colegas, nos teus amigos, nos teus parentes? Quantas horas você tirou para pensar nisso? Talvez você nem fez isso. Porque tudo que Satanás mais quer é que a gente viva como se a gente não fosse morrer um dia. Quando você vive a sua vida assim, você não se preocupa com nada. E até você chega a pensar que pensar na morte é um pensamento negativo, como o mundo pensa. Então, Paulo, amém, até chegar a doença. Então, Paulo, ele fala, Timóteo,
fuja dos prazeres da mocidade, fuja, viva intensamente, aproveite os teus dias, não desperdiça os teus dias com esses desejos da mocidade estúpidos, viva, a vida vai passando, e em breve você vai se encontrar com Deus. Pregue, Timóteo, a vida passa rápido. Você não tem muitas vidas, você tem uma única vida. Você tem que ter certeza de que você tem vivido a sua vida do modo certo. Porque você tem uma vida. E essa vida não vai ser vivida, essa única vida que nós temos aqui, ela não vai ser vivida se não for vivida para Deus. Você está consciente, meu querido irmão, que Deus vai cobrar de você cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano que você viveu. Você está consciente que o tempo não é seu, é de Deus? Você está consciente que cada segundo você será cobrado por Ele? Deus não vai querer saber o que você fez para você, mas o que você fez com o tempo dele que Ele deu para você. O tempo de Deus. Ele nos deu esse tempo para viver para a glória dEle. Ele vai cobrar de nós. Olha, seja crente ou descrente, todos nós temos pouco tempo aqui. A vida é breve. A gente precisa ter consciência disso. Não há nenhuma garantia que a gente vai conseguir chegar em casa. Não há nenhuma garantia que a gente vai dormir e vai acordar amanhã. Meu querido, se você não entregou a vida ainda a Cristo nessa noite, não coloque sua cabeça no travesseiro. É perigoso dormir sem Cristo. Você pode acordar no inferno. A vida é breve, sabe, irmãos? Ele é breve. Eu não consigo esperar isso para vocês. Nem sempre eu consigo pregar como eu gostaria, mas tudo que eu tenho para falar para vocês é que vivam a vida para Deus. Porque ela vai se passando rápido. A vida não respeita os teus projetos, os teus planos. É tempo de você começar a viver uma vida santa, começar a fazer culto em sua casa com a sua família, começar a orar, começar a pregar para os teus vizinhos, para os teus colegas, porque o tempo vai passando e você vai perdendo essas oportunidades. Pensa nas oportunidades que você já perdeu. De pregar para os teus colegas da escola, para os teus colegas da faculdade, para os teus colegas do trabalho que já não trabalham mais com você. Pensa nisso tudo que você perdeu. Essas pessoas podem morrer sem Cristo, porque você não pregou para eles, porque você aproveitou o teu tempo com outras coisas. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo número 5, no verso 15 e 16, ele vai falar assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como insensatos. Aproveitem o máximo do vosso tempo. Não vivam como tolos. Pensem na eternidade. Pensem em Cristo. Algumas pessoas nunca têm pressa em viver hoje. Nunca têm pressa. Eles falam assim, olha, elas nunca fazem hoje o que podem fazer amanhã. Elas sempre deixam para amanhã as coisas. Porque acham que o amanhã vai sempre acontecer como elas querem. O amanhã, elas dizem assim, olha, vamos deixar para amanhã. O amanhã não é melhor que o hoje. Irmãos, você tem tantas expectativas no amanhã que você não consegue viver o hoje de forma intensa e verdadeira. Sabe? Algumas pessoas, de tanto planos que fazem com o dia da manhã, elas se esquecem de viver o hoje, elas chegam em casa cansadas, às vezes, vou orar amanhã, vou ler a Bíblia amanhã, fazer isso amanhã, e a vida vai passando. E tudo que Satanás fala é isso, faça isso amanhã. Eles vivem procrastinando, vivem gastando o de mais precioso que eles têm, o tempo. Eles falam, amanhã será, sabe aquela pessoa que fala assim, olha, amanhã será melhor do que hoje. Isso não existe na Bíblia. Em nenhuma parte da Bíblia diz que amanhã será melhor que hoje. A Bíblia diz, ao contrário, a Bíblia diz assim, hoje é o dia que o Senhor fez, alegra-se nele, viva hoje. É hoje que o Senhor fez. Você vai encontrar isso em Salmo 118, versículo 24. Fala, este é o dia que o Senhor fez, regozija-se nele, alegra-se nele. O teu dever a cada dia é alegrar-se, é viver para Deus. O teu maior dever, o teu primeiro dever, a tua primeira obrigação que você tem quando acorda é procurar saber o que Deus quer que você faça durante o seu dia. Então Deus fala assim, hoje é o dia que Ele fez. Você estava, não, amanhã será melhor. Não, mas Deus fez hoje. E hoje que você deve viver para Ele. Sabe? Às vezes a gente está fraco. Todo mundo já passou por isso. Vou falar, hoje vou me ocupar com isso. Amanhã
E eu vou ver se consigo fazer um jejum, uma oração, um propósito, para ver se consigo me fortalecer. E se não chegar amanhã? E se amanhã já não existir? E se hoje for o último dia da sua vida nessa terra? Como você viveu hoje? Talvez alguns tenham de casa hoje nem sequer oraram. Então, a Bíblia fala que hoje é mais um dia que Deus te deixou respirar o ar dele, viver a vida dele, pisar no solo, na terra que ele criou. E você está com expectativas do amanhã, como se você merecesse o amanhã, como se o amanhã fosse seu. Basta cada dia o seu. Amém. É hoje. Algumas pessoas, a gente fala assim, olha, o melhor de Deus está por vir, a gente não precisa ter muita pressa. O melhor de Deus está por vir. Mas em qual parte da Bíblia diz que o melhor de Deus está por vir? O melhor de Deus já veio, que é Cristo. Morreu na cruz por nós, está vivo no céu, glorificado, sendo adorado pelos anjos. E você tinha que estar vivendo e adorando Ele hoje. Porque é hoje que Ele fez para você viver para Ele. É hoje, meus irmãos. Se você deixou de fazer algo hoje, saiba que você ficou menos um dia para fazer o que você tinha para fazer. E a vida vai passando. Se você não se arrependeu hoje, você ficou menos um dia para se arrepender. E mais com pecado para confessar diante de Deus, por não ter se arrependido hoje, no dia que Ele deu para você. A vida não para. Ainda que você ficar parado, ela não para. Se você está em Cristo, hoje é mais um dia que você está próximo da eternidade. Se você está sem Cristo, hoje é menos um dia, hoje é mais um dia que você está próximo do inferno. Mas nós não estamos parados. O tempo não para, nós estamos em constante movimento. Às vezes a pessoa, não vou fazer nada. Não fazer nada também já é fazer alguma coisa, é resolver não fazer nada. O tempo não respeita. Se você fica parado, ele vai tomar as suas decisões em si. Se hoje você está próximo de Cristo, imagina um amanhã, você estará muito mais próximo ainda. Então é hoje, você deve se preparar. O tempo vai passando e nós vamos nos tornando ou melhores ou piores do que nós éramos. Ou semelhante aos anjos para estar com Cristo no céu, ou semelhante aos demônios para estar com eles no inferno. O tempo não para, a vida vai passando e nós vamos mudando, irmãos. Então viva hoje. Lembre sempre disso, hoje é o dia que o Senhor fez. Alegra-se nele. Deus fez o dia de hoje, para você viver para Ele hoje. Esquece os planos que você tem. Viva hoje para Deus. Olha, se hoje for o último dia da sua vida, que hoje seja o teu arrependimento, irmãos. A ler esses dias sobre a vida de Jonathan Edwards. Ele foi um pastor, ele foi considerado o maior pastor, o maior teólogo, o maior filósofo da América dos últimos tempos. Ele entregou a sua vida a Jesus quando ele tinha 17 anos. Ele era um pastor muito jovem. Quando ele tinha 17 anos, entregou a vida a Jesus. Quando ele completou 18 anos, ele se tornou um pastor de uma igreja presbiteriana. E não ficou muito tempo naquela igreja, porque ele foi expulso. Então, quando ele ainda estava na faculdade, ele resolveu escrever 70 resoluções, 70 coisas que ele devia viver a sua vida focado nisso. Ele escreveu assim, olha, resolvi. Quando ele tinha 18 anos, ele começou a escrever. Ele, bem no começo da sua jornada cristã, ele se perguntou a si mesmo, como eu quero viver? Qual é o propósito da vida? Que tipo de vida eu quero viver? Que tipo de homem eu desejo ser? Então ele sentou na sua mesa com uma pena e ele começou a escrever. Então ele escreveu 70 resoluções e antes de escrever 70 resoluções, ele disse o seguinte: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que através da sua graça me capacite a cumprir fielmente essas resoluções enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus. Então ele falou, ele começou a estabelecer metas na sua vida, falou, vou viver inteiramente para isso.
Então ele começou dizendo, olha, estou ciente que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. A gente vai encontrar essa declaração em João, no capítulo 15, no verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Então ele começou a escrever, primeira resolução. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para meu próprio bem, proveito, agrado, durante todo o tempo da minha peregrinação na terra. Então, aquele jovem, ele resolveu que faria absolutamente tudo que fosse para a maior glória de Deus. Ele não disse que farei tudo aquilo que eu vejo que seja agradável, ou que seja mais útil, ou que contribua melhor para o meu bem-estar. Ele disse, eu resolvi viver a minha vida de tal modo que tudo que eu faço, até a minha respiração, seja para a glória de Deus. Enquanto nós temos planos de fazer de tudo para o nosso projeto, tudo aquilo que nós temos plano para o futuro dar certo, esse homem, esse jovem de 18 anos, ele escreveu isso assim, eu vou viver a minha vida assim, inteiramente gasta para a glória de Deus. Então, como cristãos, a nossa maior preocupação não deve ser apenas fazer as coisas dar certo, deve ser fazer tudo para a glória de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele fala assim na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, ele começou a fazer as suas resoluções, começando por isso. Ele fala assim, tudo que eu for fazer, até as coisas que eu vou resolver não fazer nesse mundo para agradar a Deus, farei para a glória do próprio Deus. E não apenas para ser reconhecido ou visto pelos homens. Eu quero que vocês entendam algo. Esse homem, esse jovem chamado Jonathan Edwards, ele teve, eu acho que o sermão mais poderoso já pregado nos últimos tempos. Tem dois, um chamado Pecadores na Mão de Deus Irados, mas tem um que eu admiro muito, chamado As Excelências de Cristo. É um sermão de 2 horas, e os irmãos reclamam às vezes, os irmãos ficam tristes, né? Quando a pregação tem 1 hora, 1h20, não, 1h20, 1h10, já chegou 1h20, não, mas tudo bem, né? Esse homem, ele pregava às vezes, a pregação ele levava 2 horas. Então, ele escreveu 70 resoluções, e a primeira foi essa, que ele faria tudo para a glória de Deus. E na 5ª resolução, ele falou assim, eu estou resolvido a jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei forma de torná-lo proveitoso, o mais proveitoso possível. Ele fala assim, eu jamais vou desperdiçar um momento do meu tempo. Jonathan Edwards, ele entendia que poderia perder dinheiro, poderia perder saúde, poderia perder relacionamentos, poderia perder um monte de coisas. E podia restaurar, mas jamais poderia restaurar o tempo perdido. Na noite de domingo, uma noite, ele escreveu no seu diário o dia seguinte. Olha o que ele diz. Estou muito preocupado com o aproveitamento do precioso tempo. Pretendo viver em contínua mortificação de pecado, sem cessar, até fatigar-me nisto, enquanto estiver nesse mundo, e nunca esperar ou desejar qualquer tranquilidade ou prazer mundano. Então, ele diz, olha, eu vou empregar a maior parte do meu tempo, todo o meu tempo, lutando contra os prazeres mundanos, até o ponto que eu viva a minha vida, todo o meu tempo, sem ter nenhum prazer pelas coisas mundanas. Quando ele fala em aproveitar o tempo, como ele diz assim, que resolvi viver a minha vida a tornar todo o meu tempo, todos os meus segundos, minutos proveitoso, ele não fala apenas aproveitar o tempo com qualquer coisa. Se vocês forem ver, a primeira resolução que ele fala é o seguinte, resolvi fazer tudo aquilo que for para a maior glória de Deus. Às vezes nós se ocupamos com um monte de coisas, e coisas que não glorificam a Deus, e um monte de coisas. E a gente pensa que fazendo isso, a gente também não está desperdiçando o nosso tempo. Eu repito, todo trabalho que não glorifica a Deus é um trabalho que nos faz desperdiçar o nosso tempo. Se você vai na sua empresa, não faz aquilo com excelência para glorificar o Deus, você está desperdiçando o seu tempo. O que define se você aproveitou bem ou mal o seu tempo não é a quantidade de coisas que você faz durante o dia, mas é a quantidade de coisas que você faz para a glória de Deus durante o seu dia. Isso vai definir se você aproveita bem ou mal o seu tempo. Então, todo o tempo que não é aproveitado para a glória de Deus é um desperdício de tempo. Porque se você fazer as coisas para a glória de Deus em todo tempo, em todo momento, você vai ver que tem um monte de coisas que você faz de modo secundário ou
do modo simples, que você faria com mais perfeição, porque você está fazendo aquilo para a glória de Deus. Você vê que você aproveitaria o tempo, você veria que todo o teu tempo você passou na presença de Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente vai para o trabalho, né? Você vai para a empresa e você acha que é impossível fazer a vontade de Deus aí. Que você estaria fazendo mais a vontade de Deus, talvez pregando a palavra, mas no momento em que você está na sua empresa, no seu trabalho, é aí onde você deve glorificar a Deus. É aí onde você deve aproveitar o seu tempo para viver para Deus, fazendo tudo aquilo para a glória de Deus, vivendo para Deus aí, porque Ele está aí. Desse modo, você estará aproveitando o seu tempo. Você não estará desperdiçando nenhum momento do seu tempo. Ao invés de você esperar sair da empresa para chegar em casa e orar, você pode fazer isso aí, no seu pensamento. Você pode fazer o que você está fazendo para glorificar a Deus. Você não estará desperdiçando nenhum momento, nenhum minuto do seu tempo. Quando você faz algo com excelência, não apenas você, mas as pessoas que veem você fazendo algo, elas glorificam a Deus também. Como é que você consegue fazer essas coisas assim? E talvez ela, vendo você fazendo algo com excelência, com perfeição, ela pode sentir mais prazer e glorificar às vezes ouvindo uma pregação. Então Eduardo, ele preferiu não fazer absolutamente nada do que fazer algo que não glorifica a Deus. Eu prefiro não fazer nada do que fazer qualquer coisa que não glorifique a Deus. Então, na 7ª resolução, ele fala assim: resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo o último dia da minha vida. Olha, irmãos, se nós vivêssemos todos os dias como se estivéssemos a viver o último dia da nossa vida, como ele resolveu viver, tem um monte de coisas que a gente faz que a gente não faria. Tem um monte de coisas que a gente busca, procura ter, que a gente não procuraria. Nós abandonaríamos um monte de coisas que temos guardado e procurado ter. Então ele diz assim: olha, vou viver desse modo. E ele estava persuadido. Ele queria entrar na presença de Deus com a consciência limpa, com a consciência tranquila. Edwards acreditava que contemplar o último momento da sua vida o forçava a viver uma vida santa, uma vida reta. Olha, se vocês soubessem que você podia morrer na sexta-feira, o que você faria na quinta? Eu pergunto para vocês. Ficar a quinta-feira todinha na presença de Deus. Amém. Se você viver desse modo, você vai começar a viver a vida como ela merece ser vivida, pensando na eternidade. É desse modo que todos nós deveríamos viver, sempre vivendo, aproveitando, ouvir mais sobre Deus, anunciar mais sobre Ele, vivendo uma vida reta, porque a morte está bem de frente de nós. Então ele resolveu fazer nada que não teria coragem de fazer no último dia da sua vida. Então, ele vai mais além, na resolução número 17. Irmãos, tudo que eu estou falando para vocês aqui é um resumo, só uma migalha. Ele escreveu 70 resoluções, eu não teria tempo de transmitir tudo isso para os irmãos, mas os irmãos depois podem pesquisar sobre isso, tem livros que falam sobre isso. Então ele fala assim, resolução 17. Resolvi viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. Ele falou, foi mais intenso. Agora não é mais o último dia, ele fala o último suspiro. No último suspiro da sua vida, você não vai pensar em série, você não vai pensar em filme, você não vai pensar no dinheiro que você tem no banco. Tudo que você vai querer fazer é pensar na eternidade, é pensar no céu, é pensar se você é para o céu ou para o inferno. No último suspiro, não no último dia, irmão, pensa como seria a nossa vida se vivêssemos assim. Nós seríamos santos, nós seríamos puros, nós aproveitaríamos o nosso tempo com coisas proveitosas. No último momento da sua vida, você não quer falar mal de quem fez mal para você, você não quer comentar de quem tem dívida com você, você não quer nada, você quer pensar em Jesus, você quer pensar no céu, no inferno, você vai pensar onde a sua alma vai passar a eternidade. É assim que todos nós deveríamos viver. Então Moisés falou assim, olha, a nossa vida é breve, nos dá sabedoria. Tudo o que ele vai escrever aqui é o que Moisés disse. A vida vai passando assim diante de nós.
a tua vida está a passar bem diante dos teus olhos. Você já não é mais aquele adolescente. Você já não é mais aquele jovem cheio de força, adolescente não. A vida está passando, é agora. Faça a sua vida valer a pena, viva para Cristo. Então, ele vai escrever isso. Então, ele uma vez em um do seu discurso, algo que foi encontrado nas suas anotações, ele disse: Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Grave, Senhor, para que eu possa viver com os olhos fixos na eternidade. Para que eu possa pensar mais na eternidade do que penso em mim mesmo. Foi isso que Paulo diz em Colossenses, no capítulo número 3, no verso 2. Pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas do céu, fixa teus olhos aí. É aí onde você deve pensar. Muitos estão com os olhos fixos no mundo, nos seus desejos, nos celulares, na internet, não conseguem fixar-se em Jesus. E a vida vai passando rápida demais. Então ele vai escrever na resolução 19: resolvi nunca fazer algo que tenha receio de fazer 1 hora antes do soar da última trombeta. Ele diz: eu resolvi não fazer nada que eu não teria coragem de fazer do ressoar da última trombeta. Então, já que talvez eu não vou morrer tão cedo assim, talvez Cristo venha antes disso. Então eu resolvi não fazer nada que não teria coragem de fazer se Cristo viesse hoje, nesse momento, tocasse a última trombeta. Ele estava tão... ele vivia como se Cristo fosse voltar não amanhã, mas hoje mesmo. De modo que ele pensava sempre: Cristo pode voltar a qualquer momento. Cristo não vai voltar amanhã. Na consciência de Edward, ele vê que Cristo vai voltar hoje, nesse instante. Ele dormia achando que podia acordar na eternidade. É como se os seus pés estão aqui na terra, mas o seu coração está no céu com Cristo. De tão próximo que Cristo estava de sua alma, ele pensava que Cristo podia voltar a qualquer momento. E todos os momentos da vida dele eram momentos que ele se preparava para encontrar-se com Jesus Cristo. Nós, por vivermos distante de Cristo, pensamos que a sua vinda está distante, está longe de acontecer. Você que está distante dele, a vinda de Cristo está mais próxima do que você imagina. Ele disse: eis que cedo eu venho, em breve eu venho, muito breve, aproveite. Então Paulo nos fala para remir o tempo. Paulo fala: vivam. Quando Paulo fala, você precisa remir o tempo, aproveitar o tempo, em Efésios, como eu li para os irmãos, o texto original aí se refere a comércio. Quando você vai na feira, o comerciante baixa o preço e fala assim: a fruta aqui era R$5, agora é 4, aproveita agora, porque depois você não vai aproveitar mais, você não vai encontrar mais. Então o sentido original, quando Paulo fala para remir o tempo, aproveitar, é nisso. É o tempo do comerciante. O comerciante, se baixar o valor do seu produto agora, o outro dia não vai querer baixar. Você pode perder aquela oportunidade. Você pode perder a oportunidade de consagrar a sua vida para entregar-se para Cristo. Então, nós temos o exemplo desse homem. Então, Apocalipse 22, no verso 12, vai falar sobre isso, sobre a vinda de Cristo. Olha, muitos de nós vivemos apenas para ser salvo, lá na frente. Mas Edward não vivia desse modo. Edward vivia aqui na terra como se ele já tivesse no céu, de tanta expectativas que ele tinha na vida de Cristo. Sabe, irmãos, às vezes nós pensamos que nós devemos ser santos lá no céu, mas é aqui que nós devemos ser santos. O Senhor Jesus não vai voltar para salvar ninguém. Ele vai voltar para buscar aqueles que vieram aqui como salvos. E uma pessoa salva vive aqui na terra como se estivesse no céu, aproveitando o seu tempo. Você sabe o que os anjos fazem no céu com o seu tempo? O que eles fazem? Glorificar a Cristo, olhando para Cristo, contemplando a Cristo, glorificando a Cristo, não fazer absolutamente nada que não aponta para Cristo. É desse jeito que nós devemos viver. Ele viveu, como o apóstolo Pedro diz, que nós, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra. Sabe, irmãos, a gente deve viver desse modo. Então ele vai escrever a 9ª resolução. Ele fala assim: resolvi meditar bastante
em todas as ocasiões sobre a minha própria morte e sobre as circunstâncias relacionadas com a morte. Então, irmãos, ele antes de colocar sua cabeça no travesseiro, ele pensava na sua morte. Ele pensava como ele podia morrer. E se ele não acordasse no dia seguinte? Ele vai escrever isso no seu diário. Muitos de nós não conseguem pensar nisso. Você talvez chega no dia 14 e você já pensa, não, amanhã é dia 15. Amanhã, no dia 5, amanhã o salário sai, o salário cai. Aí, vou comprar isso, aquilo. Dia 30, o VE caiu. Mas não é assim que a gente deve viver. Não é assim que a gente deve viver. Você pensa no dia da sua morte. Eu pergunto para você nessa noite. Quase que ninguém pensa. Mas a gente precisa pensar. A gente precisa pensar. Isso não pode ser algo que deve nos perturbar. Isso deve ser pensamentos que nos façam mudar o nosso estilo de vida. A gente deve se preparar para isso. As pessoas se preparam para ir no culto, nas festas, nos trabalhos, mas não se preparam para a morte. A gente deve empregar o nosso esforço nisso, para quando ela chegar até nós, a gente se alegrar por saber que vivemos uma vida que valeu a pena ser vivida para encontrar-se com Cristo. Falar isso para alguém tem medo, não quer nem ouvir. Falar isso para quem tem medo de morrer, irmão, não quer nem ouvir. Amém. Então, Então são dois. Tem sendo ele também. o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, irmãos, no último dia da sua vida, ele falou o seguinte: eu combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa é a expressão de um homem que soube viver a sua vida aqui na terra para Cristo. Desde agora, ele fala, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. E todos que aguardam, e todos que se preparam para a sua vinda. Talvez você não se prepare para a vida de Cristo. Talvez você nem pensa nisso. Talvez seja um pensamento muito distante do seu cérebro. Talvez você nem pensou nisso. Viver uma vida distante de Cristo nos faz ver a sua vinda como se fosse algo que vai acontecer lá na frente, ou como se fosse algo que nunca fosse acontecer. Então ele vai escrever na resolução número 30. Resolvi executar, esforçar-me ao máximo da minha capacidade real para cada semana ser elevado a um patamar mais real do meu exercício religioso. Um patamar mais elevado de graça, de aceitação em Deus, do que tive na semana anterior. Ele está falando o seguinte: eu resolvi empregar todo o meu tempo, dedicar todo o meu dia, para cada semana eu crescer em graça. Eu crescer no meu conhecimento e amor sobre Cristo. Talvez pessoas aqui que, do jeito que começaram a sua caminhada cristã com alguns pecados, até hoje estão com aqueles mesmos pecados, não cresceram em nada. Tem pessoas que não cresce. Então, Jonathan, às vezes, ele fala assim: eu resolvi que a cada semana eu vou crescer no meu patamar religioso, na minha pureza, na minha santidade, nos meus esforços, na minha dedicação, na minha contribuição, em tudo para a glória de Deus. É desse modo que a gente deve viver. E não se preocupa com... Todas essas resoluções estão pautadas na palavra de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz: olha, cresci na graça e no conhecimento. Apóstolo Pedro, amém, obrigado, irmão. Então, para terminar aqui, ele fala assim: resolvi que a partir daqui, até que eu morra, nunca mais agirei como se me pertencesse a mim mesmo, de algum modo, mas inteiramente e sobejamente pertencente a Deus, como se cada momento da minha vida fosse um dia normal de culto a Deus. Então, olha, irmãos, acho que nem preciso explicar isso, irmão. Mais claro que isso, sou a luz do sol, as águas cristalinas. Então ele vai falar: eu vou resolver cada dia da minha vida como se não pertencesse a mim mesmo, mas inteiramente a Deus. E que cada minuto da minha vida é um minuto de culto a Deus. Sabe, se você vivesse assim, o teu estilo de vida mudaria. Tem coisas que você faz no trabalho que você não falaria no local de culto. Tem coisas que você comenta, que você faz cantar sozinho, que você não faria no local de culto aqui.
Então ele vivia desse modo. Eu resolvi viver a minha vida como se estivesse prestando um culto a Deus. Tudo isso está pautado na palavra de Deus. Paulo fala isso, que a gente deve entregar nossos corpos vivos como um sacrifício, um culto a Deus. Olha, se você resolver viver a sua vida assim, você vai viver, irmãos. Tudo isso pautado nas Escrituras, porque Jesus Cristo disse assim, olha, seja feita a sua vontade, assim na terra como onde? Sabe? A gente às vezes ora isso no Pai Nosso, né? E a gente às vezes nem liga, né? O que esse texto diz? Ele fala assim, você não pode fazer na terra algo que você não teria coragem de fazer no céu. Você não pode querer que a vontade de Deus seja apenas na terra. Ele fala, a tua vontade seja feita na terra como onde? Então, para terminar aqui, eu vou terminar, tá bom? Eu não vou falar tudo não, tá bom? Eu resolvi, 61, que a falta de percepção nunca me torne relaxado nas coisas de Deus e que nunca consiga retirar a minha atenção total de estar plenamente fixada somente a Deus. Existe a desculpa que existir para me tentar. Tudo que a falta de predisposição me instigar a fazer, abre meu caminho oposto para fazer, ó Deus. Amém? Vou falar da preguiça, da falta de disposição que a gente tem de meditar, de ler a Bíblia. Fala assim, eu resolvi que essa falta de predisposição nunca vai afetar no meu relacionamento com Deus. E toda vez que eu me sentir assim, correrei a Deus em busca de força, para Ele me dar prazer, força, ânimo e uma nova predisposição para viver para Ele. Então, no ano de 1758, ele recebeu um convite para ser presidente em uma universidade chamada Princeton. E em seu primeiro mês como presidente, né, aí apareceu uma doença naquele local onde ele estava para ser como presidente daquela faculdade. E estavam a fazer alguns experimentos, sabe? Como a gente faz não tem esse experimento do coronavírus? Um monte de vacina. Então, eles estavam passando por um momento como esse. Então, desenvolveram uma vacina contra a variola e ele resolveu se oferecer para testar a vacina, de modo que ele fosse exemplo para as demais pessoas e mostrar para as pessoas que a ciência havia avançado. Ele se ofereceu para ser exemplo tanto para os alunos como para os outros professores de lá. Então, ele apanhou aquela vacina, né? Injetaram nele, mas ele acabou por ter algumas infecções e morreu. E quando ele morreu, a sua filha estava do seu lado. Ele só ficou como presidente da universidade um mês. Ele era numa outra cidade que ele morou. Então a sua filha do lado, ele disse isso para ela. Parece-me que ser da vontade de Deus, que eu cedo as deixe. Por isso, transmite meu amor à minha querida esposa. Diga-lhe que a excepcional união que por tanto tempo existiu entre nós teve uma natureza espiritual e, portanto, conforme creio, continuará para sempre e estaremos juntos na eternidade. Espero que ela seja apoiada durante essa grande provação e que se submeta alegremente à vontade de Deus. Ele está falando da sua morte, ela tem que se submeter à vontade de Deus, porque a gente vai continuar estando unido ainda na eternidade. Então você vai ver as últimas palavras de um homem que se preparou para morrer. Não estava desesperado, não estava com trauma, não estava com medo. E a minha esposa, meus filhos, e a minha vida? Ele fala, não. Diz a minha querida esposa que a nossa união vai continuar na eternidade. Olha, quando você se prepara para morrer, você morre assim. O Leonardo da Vinci, ele fala assim como um dia bem empregado produz um sono feliz, a vida bem empregada produz uma morte feliz. Então, mas tem uma resolução que, antes de eu terminar, que a 52, quando eu li isso, eu fiquei, com muita frequência, ouço pessoas de uma certa idade avançada falarem como iriam viver suas vidas de novo, caso lhes fosse dada uma segunda oportunidade de tornar a viver. Eu resolvi viver a minha vida agora e já, tal qual eu fosse desejar vivê-la, caso me achasse em uma situação de desejar vivê-la novamente, como eles, quando eu chegasse a uma idade avançada como a deles. Ele está falando, eu gostaria de viver a minha vida de tal forma que se me perguntasse
Como eu gostaria de viver, eu diria, gostaria de viver como eu vivi quando eu era novo, quando eu era jovem. Então, quando ele fala isso, ele não é que tipo uma pessoa orgulhosa que ele vai fazer isso pelos seus esforços. Aí em cima, antes de ele começar a escrever qualquer coisa, ele disse, olha, estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, alegremente lhe rogo que pela sua graça me capacite a cumprir fielmente essa resolução. Ele fala, eu não consigo sozinho. Então ele roga a Deus que lhe dê forças para isso. E quando a sua esposa recebeu essa notícia que ele praticamente morreu, a filha escreveu uma carta para ela, porque ela estava numa outra cidade. Então, a esposa recebeu essa notícia, resolveu escrever uma carta para uma outra filha que estava numa outra, para responder a carta. Então ele disse assim, minha querida filha, a esposa de Jonathan Edwards, chamada Sara, escreve, minha querida filha, o que devo dizer? Fala sobre a morte do seu pai, do esposo dela e do pai, né, da filha. Minha querida filha, o que devo dizer? Um Deus santo e bom cobriu-nos com uma nuvem escura. Sejamos submissas ao Mestre e tapemos a boca com as mãos. O Senhor fez isso. Ele me fez adorar sua bondade, por meio da qual vivemos por tanto tempo. Mas o meu Deus vive e tem meu coração. Que legado meu esposo, seu pai, deixou. Todos fomos dados a Deus. Com Ele estou e amo. Estarei com Ele na eternidade. Após de um tempo, alguns meses, ela morreu também. Então, irmãos, a gente deve viver a nossa vida desse modo, nos preparando para a eternidade. Porque ninguém morre bem se morreu sem Cristo. Ninguém morre bem se viveu mal. Não importa, as pessoas morrem no hospital luxuoso, ninguém morre bem. O rico, quando morreu, em toda a sua riqueza, quem veio buscar ele? Ninguém. A alma dele foi para o abismo. Mas o pobre, o Lázaro, ele foi recebido no céu pelos anjos. Pense nisso, meu irmão. Eu convido você nessa noite a refletir sobre isso. Tenha pressa em entregar o seu coração para Jesus. Tenha pressa. Tenha pressa em viver a sua vida. Tenha pressa em consagrar-se para Deus. Vamos orar? Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos.